Carlo Ancelotti, o coordenador-geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, depois desse sorteio que definiu os adversários do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo FIFA 2026. Estamos transmitindo esse sorteio pela CBF TV e a gente começa aqui, primeira pergunta, Cazé TV. Ancelotti, Bruna Deltri. O técnico de Marrocos, ele falando na zona mista, falou sobre o respeito que ele tem pela seleção brasileira, mas ele também falou que para ele seria muito mais difícil enfrentar o Brasil com o Neymar. Como você enxerga esse respeito dele pelo Brasil e pelo Neymar? Bueno, visto que me ha preguntado eso, falamos de Neymar, como tenemos que falar de otros jugadores, porque tenemos que pensar o Brasil, que puede estar con Neymar o sin Neymar, como puede estar con otro jugador o sin otros jugadores. Creo que a lista definitiva la vamos a fazer depois o jogo contra depois da data FIFA de março. Nosotros respetamos muchos rivales de este grupo, que son rivales fuertes. En primer lugar, Marocco ha feito muito bem a Copa do Mundo 2022, está fazendo muito bem, ha tenido muito bom resultado nos últimos jogos, um equipo sólido, bem organizado, como Escócia também ha feito muito bem os últimos jogos da eliminatória na Europa, merecem estar aqui na Copa do Mundo, então como respeitamos Marrocos, temos que respeitar também a Escócia e também a Haití, que é a segunda vez que participa em uma Copa do Mundo, pero merece o mesmo respeito. Aqui, Mister. Boa tarde, Gabriela da Esportes. Eu queria perguntar a questão do desgaste físico, né? Muito se fala sobre a qualidade dos grupos, dos adversários, mas você mesmo citou a Copa de 94, quando era auxiliar da Itália, que a Itália acabou chegando bastante desgastada à final. Então, como que está essa preparação? Agora o Brasil vai jogar na Costa Leste. Como que está essa preparação e a preocupação com essa parte logística? Para o planeamento da preparação da Copa do Mundo, temos que esperar amanhã, onde vamos a saber onde jogamos, o primeiro jogo, o segundo jogo, depois planear bem. Eu creio que acho que não vamos a ter um problema climático, porque eu acho que diferentemente do jogo de 94, quando muitos partidos se jogavam a meio-dia, eu acho que o futebol evolucionou e creio que não vamos a jogar a meio-dia com 40 graus, acho que vamos a jogar à noite. Gostaria de pedir para o Rodrigo Caetano também, Rodrigo, você puder falar um pouco sobre o dia de amanhã e o que já se sabe e o que já se pensa em termos de logística aí para a Copa. Bom, boa noite a todos e a todas. Como o Mister se referiu aqui, no dia de amanhã, nós já temos os nossos jogos definidos e a sequência dos jogos com a localização também. Nós iniciaremos aí uma nova visita nos base camps da FIFA também. Nós estamos aqui com toda a nossa equipe aqui justamente para isso. E juntamente com o Mister, no domingo, nós vamos percorrer todas as nossas possibilidades. Então, eu peço um pouquinho de compreensão de vocês, que a gente fica aí, né, fazendo simulações e muitas vezes ventilando hipóteses, mas a gente vai ter muita calma e vai ter uma tomada de decisão muito técnica em relação a isso, considerando, inclusive, o que você mesmo citou agora, que é essa questão climática, que obviamente que nos preocupa, mas não é apenas essa a questão que vai estar envolvida na nossa tomada de decisão. Tá? Então, a gente já tinha se programado para isso. A CBF colocou aí uma estrutura fantástica à nossa disposição. Sairemos de voo fretado daqui no domingo justamente para isso, com toda a nossa equipe, para que a gente tenha o melhor embasamento possível para a melhor tomada de decisão. Ancelotti, Pedro Ivo, da ESPN. Tudo bem?
Boa tarde a você, Rodrigo. Boa tarde. Para além da resposta clara e de sempre, de muito respeito pelas seleções, todos os jogos são iguais, que não se escolhe adversário, eu queria ouvir de você especificamente o que representa, já na estreia de uma Copa do Mundo, encarar uma seleção que foi semifinalista, top 4 no último Mundial. Dentro do seu planejamento, é o que você prefere? Você prefere, por exemplo, um outro tipo de tabela, que você vai elevando o nível de adversários ao longo da competição? O que significa para você especificamente, Ancelotti, já no primeiro desafio, você se deparar com o top 4 do último Mundial? O que isso impacta na sua preparação? O que você pode dizer para a gente, para além do respeitar, claro, sempre todos os adversários? Que representa? Temos que esperar que va a pasar amanhã, pero non é que o primeiro jogo do Brasil pode ser contra Marrocos, pode ser contra Haití, contra Escocia, hai que ganarlo. Temos que ganarlo, entonces temos que focalizarnos no noso traballo, no, como he dicho, respeitar o adversario, estudiar ben o rival. Isto é muito importante para a comissão de fazer un traballo que temos que fazer, mas depois hai que ganar o jogo. Se pode ganar os 3 jogos. Non é que nossa ideia é muito clara, temos que estar competitivo em toda a Copa do Mundo. Monique. Mister, boa tarde, Monique Danello, TNT Esportes. Desculpa insistir no tema Neymar, mas porque foi um assunto muito falado na zona mista de pós agora, principalmente pelos nossos adversários. Talvez pelo acúmulo de lesões nos últimos tempos, os 100% que a gente sempre fala fisicamente do Neymar nunca mais sejam os 100% do auge dele. Queria te perguntar se o que você viu do Neymar nessa reta final de Campeonato Brasileiro é o suficiente para ele ser chamado na lista de maio. Obrigada. Eu entendo muito bem que estás muito interessado em Neymar. Eu quero aclarar. Estamos em dezembro, a Copa do Mundo em junho, quando vou a eleger o equipo que vai jogar a Copa do Mundo, lo voy a elegir en mayo. Si Neymar merece de estar na Copa del Mundo, si Neymar está bien, si Neymar está mejor que otro o como otro, va a jugar la Copa del Mundo. E punto. No, yo no tengo deuda com ninguém. João. Professor João Vitor Xavier, CNN Brasil. Conversando com muitos ex-atletas por aqui, campeões do mundo, jogadores muito grandes da história do futebol brasileiro, todos têm destacado a importância da sua presença para a seleção e o quanto, num momento turbulento do futebol brasileiro, o senhor tem devolvido a credibilidade internacional e o respeito à seleção brasileira. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a sua importância para esse momento da seleção brasileira. Sí, estoy contento de esto, de lo que dicen estos jugadores que he tenido, que he entrenado. Estoy muy contento, muy satisfecho. Hemos hablado otras veces que la acogida aquí ha sido muy bonita para mí. Pero yo quiero ofrecer algo importante para la selección. Estoy aquí por isso, eu quero fazer algo importante para a seleção. Pode ser que eu sou importante para a seleção, mas pode ser que também a seleção é muito importante para mim. Então, creio que é uma união bonita que a mim personalmente me motiva muito ser treinar a seleção e ojalá possa ajudar a seleção a ganhar. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre. Ali no Kennedy Center, o Rodrigo Caetano falou sobre esse período final de preparação antes da volta aqui para os Estados Unidos, para o período da Copa do Mundo,
com os treinamentos na Granja Comari, com a possibilidade de um jogo, um amistoso de despedida do Brasil, antes da viagem aqui para os Estados Unidos, o senhor Carlo Ancelotti gostaria, teria alguma preferência de algum estádio, de alguma cidade para se despedir do torcedor da seleção brasileira, naquele último amistoso antes da viagem aqui para os Estados Unidos? Eu acho que é importante despedir-se da Brasil, porque queremos crear e chegar a Estados Unidos em um bom ambiente. Então, eu acho que é muito importante começar a preparação na Granja. É muito importante jogar o último jogo amistoso em Brasil. Mister Paulo Vinícius Coelho, PVC do UOL. Sim. Um dos aspectos que estava se ponderando para os grupos, não escolha porque é sorteio, era o clima, mas tem uma outra questão que é a data. Jogar no grupo C significa estrear no dia 13, em vez do dia 15 ou do dia 16, se fosse no grupo I. O que te preocupa mais? A questão climática da Costa Leste e esses 2 dias podem fazer diferença para um time que está se preparando, se montando? Não, eu acho que não. Eu acho que temos o tempo para preparar bem a Copa do Mundo. Pode ser que se jogamos no dia 13, podemos começar um pouco mais antes do final de maio. Está todo bem planeado. Temos que encontrar um bom centro de treinamento aqui nos Estados Unidos. Lo vamos a mirar nos próximos dias. No, al día de hoje no temos preocupação. Todo está já pensado, já evaluado. Temos só que esperar o calendário e buscar um bom centro de treinamento no oeste. Obrigado. Ancelotti, aqui no canto. Sim. Conversamos mais cedo, o senhor falou que era um homem de sorte, que a seleção brasileira teve sorte, né, e de fato isso aconteceu no sorteio. Mas minha pergunta é sobre os amistosos de março, a confirmação dos 2 jogos que serão disputados aqui nos Estados Unidos. A seleção brasileira que entrar em campo nesses 2 amistosos, especialmente contra a França, já é aquela que vai estrear no dia 13 de junho? O senhor pretende fazer muitos testes ainda, como realizou nesse ano de 2025, ou já podemos imaginar que esses amistosos serão utilizados justamente já para preparar o time que vai começar a Copa do Mundo? Obrigado. Bom, os 2 jogos de março são 2 jogos contra equipo muito forte. França, uma das maiores equipos do mundo. Croácia também, um equipo muito experiente na Copa do Mundo. Creio que não é o tempo para fazer teste. Creio que mais ou menos a lista não creio que vai ser definitiva, mas está muito perto da lista definitiva, a lista de março. Depois há 2 meses mais onde os jogadores vão a jogar, e em 2 meses, desafortunadamente, todo pode passar, lesão, calo físico, però a ideia é não fazer teste em março. Pedir para o Rodrigo Caetano. Rodrigo, a gente anunciou hoje esses 2 amistosos, né, na data FIFA de março contra a França e Croácia. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse planejamento, que já era esperado, né, enfrentar 2 seleções europeias, e como isso se encaixa em todo o planejamento da seleção para a Copa do Mundo. Não, só confirmando, a gente realmente enfrenta a França e Croácia na data FIFA de março, porém, em breve, dependendo de algumas negociações que ainda estamos fazendo, para passar a vocês a data correta, horário e local, certo? Porque tem algumas variáveis que a gente precisa esperar alguns dias, mas em breve já teremos essa definição. Só para complementar, né, Fábio, o quanto que a gente ficou debruçado nessa questão do planejamento, e, enfim, é claro que o Brasil entra na Copa do Mundo para tentar ser o primeiro do grupo, e se isso ocorrer, o nosso confronto muito provavelmente vem ou aumenta a possibilidade de enfrentarmos 2 seleções que nós enfrentamos agora nos últimos
nas últimas 2 datas FIFA, né, que é Japão e Tunísia. Então, lá atrás, quando falamos que a nossa caminhada, ela certamente nos apresentaria adversários, seleções das mais distintas escolas, acabou que está comprovado aí. E, enfim, mas o primeiro passo e o primeiro grande desafio é classificarmos o nosso grupo. Lembrando também, só complementando o que o Mister falou, que nós realmente aqui dentro, nós vamos respeitar todos os nossos adversários. Tanto é que Haiti eliminou a Costa Rica, que nós tivemos dificuldades aí na última Copa América. E a Croácia eliminou a Dinamarca também, que todos sabem que tem uma tradição enorme aí no futebol mundial. Portanto, toda e qualquer seleção, nos dias de hoje, principalmente, com esse nível de evolução do futebol, precisam e serão respeitadas pela seleção brasileira. Mister, boa tarde, Jaci Carvalho, Estado de Minas. Um abraço, meu amigo Rodrigo Caetano. Bom, Mister, o Brasil é o único país pentacampeão do mundo e sempre com vários jogadores protagonistas nas suas equipes. Hoje nós temos um protagonista, que é o Vini Júnior, que ainda é o melhor jogador do mundo, e o senhor, que é o maior técnico do mundo. Isso te preocupa de alguma forma? Que não temos jogadores... Porque os outros jogadores são coadjuvantes nos times da Europa. Eu vejo o Vini Júnior como protagonista e o senhor como grande treinador que a gente tem. Eu posso fazer uma lista de jogadores que podem ser protagonistas na Copa do Mundo. Eu não pode ser que agora não temos um jogador referente neste sentido, mas temos muitos jogadores referentes. E, como disse, posso fazer uma lista. Temos pode ser entre os melhores porteros do mundo, temos os melhores zagueiros do mundo, temos meio-campista top e temos na frente uma lista de jogadores. Eu disse que não quero jogadores que querem ser os melhores do mundo, quero jogadores que querem ganhar a Copa do Mundo. Então, se não temos um jogador referente, não importa. O importa é ter um grupo que quer ganhar. Mas temos o senhor que é um grande treinador. Obrigado. Júlia. Júlia, da Rede TV. Já foi dito que a ideia é que os jogadores voltem para o Brasil antes de vir para a Copa, né? Que todo mundo saia de lá para vir para os Estados Unidos. E provável que a gente vá para Boston, que é um lugar que tem muitos brasileiros, né? Como que a torcida brasileira pode ajudar nesse momento? Eu acho que a torcida brasileira estará em todos os estádios onde a seleção vai jogar. Estou certo que vamos ter muito apoio para o torcedor, para a torcida, e isso é muito, muito importante para nós. Senhor Carlo Ancelotti, boa noite. Fernando Valeca de Barros, site de futebol. Gostaria que o senhor analisasse o grupo do Brasil. Quer dizer, passado o primeiro impacto do sorteio, que tal Marrocos, Escócia e Haiti? Foi um bom grupo? É um grupo difícil, por quê? Porque há 2 equipos que estão muito bem. Escócia, como disse, ha feito muito bem os últimos 2 jogos, qualificando-se direto, não passando para a luta dos playoffs na Europa, que é muito complicada. E Marrocos ha feito muito bem no Mundial, ha melhorado seu conhecimento, sua experiência no futebol, ha feito muito bom resultado nos últimos jogado, é um equipo muito sólido, diferente característica, porque Marrocos pode ser que tenha uma organização defensiva muito boa. Escócia trabalha muito no aspecto físico, como habitualmente fazem os equipos escoceses. Haiti, honestamente, não conozco muito Haiti. Sei que Haiti é a segunda vez que joga a Copa do Mundo, depois do 74, quando jogou contra a Itália, perdeu 3-1. É um equipo que temos o tempo para estudiarlo, prepararlo. Contente de jogar contra Haiti, porque Brasil, se não recuerdo mal, foi protagonista de um evento
de la ONU, ¿no? De la ONU en 2004. Estamos con el Jogo da Paz, estamos contentes de enfrentarnos a Haiti. Gracias. Oi, Mister. Boa tarde. Diana, da Opta Stats Perform. Para você fechar a sua lista, você vai levar em consideração o momento dos jogadores nos clubes, tipo o Esteban, que está arrebentando no Chelsea, ou a performance deles nos últimos jogos da seleção nas datas FIFA? Tenemos que considerar lo que cómo van a jugar en los últimos periodos antes da Copa do Mundo, obviamente. Estevão, no específico, está fazendo bem com Chelsea, ha feito muito bem com nós outros. Boa tarde, Mister. Isabelle Costa, Canal Gold. Falando sobre a lista, qual é o setor que está mais em aberto, que ainda tem uma indefinição maior da sua parte? E foi uma escolha sua concentrar na Granja e fazer a preparação antes de vir para os Estados Unidos? Não entendi nada. Estou cansado. Pode repetir com calma? Posso, claro. Devagarinho? Tá, vou tentar, prometo. Claro. Qual é a parte da lista que está mais indefinida para você, que você tem mais dúvidas em relação às posições para a lista final? Porque você já disse que está bem definida. E foi uma escolha sua concentrar na Granja antes de vir para os Estados Unidos? No, a decisión que tomamos juntos con la Comisión Técnica, con la CBF, teniendo en cuenta que el objetivo primario es el aspecto técnico, lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer. Hemos juntos pensado que empezar a preparación de la Copa del Mundo en Brasil va a ser bon para crear un buen ambiente perto de la selección. No puedo decir, es casi definida. Tenemos siempre que tener a dúvida porque, como dice, hoy puedo pensar a un jugador y mañana en un juego se lesiona. Entonces, nunca va a ser definitiva 100%. Boa tarde, Ancelotti. Rodrigo do canal Vamos aqui. Ancelotti, hoje no Brasil só se fala de Copa do Mundo. A Copa do Mundo, de fato, começou hoje. Só se fala do grupo, do chaveamento, dos adversários. Eu queria saber se para o senhor a Copa do Mundo começou hoje também. A Copa do Mundo começou hoje, sim. Eu acho que a Copa do Mundo não começou hoje, começou quando o equipo, a seleção se qualifica para a Copa do Mundo. Aí começa e estamos viajando, eu digo bem, um bom caminho. Temos o tempo para preparar bem os 6 meses aún melhor o equipe. Se fala, sí, entonces, es una motivación muy grande para todo el mundo. Para nós, primero, que temos esa responsabilidad, que é uma boa responsabilidad, é uma boa, temos ter medo de pensar que podemos ganar, de trabalhar para poder ganar. Esto é uma gran responsabilidad, ¿no? Temos que ter coragem para decirlo e para trabalhar nisso. Oi, aqui atrás, Marina Granziera, da Gol Caracol. Mister, eu queria pedir, deixando o que o nosso colega falou sobre que hoje começa a Copa do Mundo, se o senhor me permitir fazer uma pergunta de fora do grupo do Brasil. Porque eu sei que o senhor está concentrado com a seleção brasileira, mas tem na sua bagagem internacional, o senhor treinou a 2 jogadores que vão se enfrentar em outro grupo, que é o Cristiano Ronaldo e o James Rodrigues, no duelo entre o Portugal e a seleção da Colômbia. Conhecendo os dois muito bem, como o senhor conhece, eu queria só uma opinião sobre esse jogo que vai ter também na Copa do Mundo, entre esses 2 jogadores que são símbolos e craques de Portugal e da seleção da Colômbia. Sí, yo le tengo a los dos mucho cariño. No sé qué decir más. Le tengo cariño, le deseo lo mejor en la Copa do Mundo y que puedan llegar atrás do Brasil. Boa tarde, Rodrigo Matos, do UOL.
A FIFA, nessa Copa, ela introduziu uma novidade, né, de botar os 4 primeiros do ranking separados por chave, o primeiro e o segundo de um lado, e o terceiro e o quarto do outro. O Brasil é justamente quinto, né, até pela campanha anterior. Você acha que isso é um prejuízo para o Brasil, porque pode pegar um adversário desses, que são Inglaterra, França, Espanha e Argentina, antes da semifinal, ou que não tem um peso específico? Io acho che non tem peso específico isso, porque o objetivo não é chegar a jogar uma semifinal, depois um oitavo, um quarto fácil. O objetivo é chegar a jogar a final. Eu acho que o objetivo da equipe é jogar uma final. O objetivo do Brasil é jogar na final. E depois, como chega a jogar uma final, tu tienes que enfrentar-te antes ou depois contra equipo muito forte. Pode ser um quarto de final, pode ser um oitavo de final também, e pode ser uma semifinal. Em minha opinião, não muda muito como temos que pensar. Mister, aqui. Sim. João Ventura, SBT. Ainda sobre a preparação para a Copa que vai ser feita na Granja Comari, uma parte da preparação, mas a gente levar em consideração que a metade do ano, maio, junho, faz frio no Brasil, é inverno, e na região de Teresópolis, ainda na Serra, faz mais frio ainda, e o Brasil depois viaja para os Estados Unidos, onde vai ter o verão aqui, altas temperaturas. Não vai contra a estratégia da seleção se preparar para o frio e depois vir jogar no calor? Bom, pensamos que é melhor, também se faz frio treinar no Brasil por 3, 4 dias para começar aí. E depois temos o tempo, porque eu creio que vamos viajar os primeiros dias de junho, até o 13 de junho temos tempo para acostumar-se ao calor. E só para complementar, tudo isso foi pensado, mas tem algumas prioridades que a gente elege. E uma delas é reunir a seleção brasileira no Brasil. Isso para nós é uma questão inegociável. E como o Mister mesmo disse, nós vamos ter o tempo suficiente depois para uma adaptação em solo americano. Mas nós não podemos, nós todos aqui, tenho certeza que falo pelo presidente, imaginar a seleção brasileira ir para uma Copa do Mundo se reunindo em outro país que não no Brasil. E se hoje o nosso centro de treinamento é no Rio de Janeiro, é em Teresópolis, é para lá que vamos. Carlos, aqui, ó. André Baixada, Rede Voz do Esporte. Queria te perguntar, muito se falou sobre um dilema com relação ao grupo do Brasil na Copa. Se era melhor pegar um adversário já à altura para criar casca ou manter a tranquilidade das últimas Copas com seleções mais acessíveis. Com Marrocos, Escócia e Haiti, você acredita que o grupo ficou balanceado para que a seleção pontue e faça uma boa fase de grupos e também se prepare para o mata-mata? Obrigado. Eu não entendi. Não, pode repetir, por favor. Pode repetir, piano? Vou repetir mais devagarzinho. Então, muito se falou sobre um dilema com relação ao grupo da seleção brasileira. Se era melhor pegar um adversário já à altura, mais forte, para criar casca, ou manter com seleções mais acessíveis, mais tranquilas, como foi em outras Copas do Mundo. Você acredita que com Marrocos, Escócia e Haiti, se a seleção tem um grupo balanceado para pontuar, fazer uma boa fase de grupos e também conseguir criar casca para o mata-mata? Temos que respeitar o que ha saído do sorteio de hoje, que são equipos Marrocos e Escócia. Temos que preparar bem os dois jogos, fazer nosso melhor. Não tenho muito pensamento se era preferível ter um grupo mais fácil ou temos este grupo e temos que preparar bem o equipo para jogar contra essas equipes. Boa noite, mister. Boa noite, Rodrigo. Vou fazer uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, o que vocês vão levar em conta para escolher o local que vocês vão ficar na Copa do Mundo? É hotel, logística, próximo ao estádio, próximo ao campo de treinamento, condições de vocês terem privacidade no centro de treinamentos, sem tanto acesso
Porque brasileiro você vai ter nos Estados Unidos inteiro, né? E essa coisa sempre é muito quente em Copa do Mundo. Quais os pontos principais que vocês vão levar em conta para escolher esse base camp? Obrigado. Bom, Eric, são algumas variáveis mesmo que nós vamos eleger como prioridade, né? Obviamente que a partir de amanhã, quando soubermos realmente se nós vamos jogar ou não 2 jogos na mesma cidade, eu acho que isso já dá uma indicação, né, bastante grande na nossa tomada de decisão. Mas, sem dúvida alguma, que é a nossa condição de trabalho, um bom base camp da FIFA. Nós já, como eu disse antes, fizemos as nossas vistorias aí já ao longo dos últimos, 6 meses, mais de uma vez. O que aconteceu que foi agora com o sorteio, nós eliminamos as possibilidades do Oeste. Então, nós temos a concentração realmente em Boston, Nova York, Filadélfia. E, então, mediante isso, nós vamos agora levar a toda a equipe para essa tomada de decisão. Eu creio que são pontos importantes a questão da hotelaria, a questão do centro de treinamento, sem dúvida alguma, ter a melhor ferramenta de trabalho possível. E a questão de a menor distância ser percorrida. Nós não teremos tudo. A gente costuma dizer, nós não vamos conseguir ter tudo que a gente deseja. Mas aí nós vamos eleger essas prioridades para, quem sabe, termos o maior número delas a nosso favor. E a questão essa, né, de temperatura também já foi definida por conta do sorteio. A gente sabe das temperaturas extremas que a gente vai enfrentar, porém, como também disse o Mister, temos a esperança aí de que realmente se confirme que o Brasil jogará à noite. Isso já dá uma amenizada boa. Enfim, tudo isso que tu citaste aí são pontos importantes à nossa tomada de decisão. Mas creio que a gente vai, depois de amanhã, saber realmente. Se o Brasil jogar em 3 cidades diferentes, bom, aí nós vamos optar pela melhor estrutura para treinamento, menor distância entre elas, e, obviamente, a melhor condição de hotel. Se jogarmos 2 jogos na mesma cidade, acho que acaba convergindo para isso. E aí nós é que vamos tentar, se não termos a melhor ferramenta, o melhor centro de treinamento já em condições, quem sabe até transformá-lo no melhor, né? Aportando aí também um pouco da nossa estrutura. A última. Carlos, boa noite. Leonardo Pereira, do Portal Jogada 10. A seleção brasileira já enfrentou sul-americanos, já enfrentou rivais asiáticos e africanos, e agora chega o momento do encontro com 2 escolas europeias nos amistosos de março. Eu queria saber, Carlos, por gentileza, o que França e Croácia vão exigir da sua seleção, projetando um alto nível de Copa do Mundo. Muito obrigado. Eu acho que é um bom teste, porque, como disse antes, vamos a jogar contra equipos de top nível. Croacia e de Francia de diferentes características. Obviamente Francia tiene calidad individual extraordinaria, Croacia tiene un equipo experiente con mucha experiencia en la Copa del Mundo, pero son 2 equipos y queremos saber dónde estamos, por eso. Tem mais uma, por favor, a última, agora sim. Oi, aqui é Matias Brutero, da Record. Gostaria de saber, até trazendo um pouco da pergunta do colega, esses 2 times, França e Croácia, considerando o histórico do Brasil em Copas do Mundo e a dificuldade que o Brasil teve em Copas anteriores com times europeus, até que ponto os resultados desses jogos representam um termômetro para o Brasil, para a maneira que o Brasil vai estar preparado para a Copa do Mundo? No, è un termometro, ovviamente è un termometro, perché se non è un termometro non è un test. Può essere un test positivo o un test negativo. È una evaluación que vamos a hacer después del juego e intentar de arreglar o problemas que estos 2 jogos pueden crear o pueden evidenciar no equipe. É isso. Muito obrigado, mister. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. todos. Valeu. Até a próxima.